Abra sua Bíblia comigo, quero ler com os irmãos, Evangelho de Lucas, quero ler com os irmãos o capítulo de número 10, nós faremos a leitura do versículo 38 até o versículo 42. Evangelho segundo escreveu Lucas, o capítulo é o 10 e o versículos 38 ao 42. Quem achou, diga amém. A palavra de Deus, ela nos diz assim: E aconteceu que indo ele de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, o qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e, aproximando-se dele, disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe servir só? Diz, pois, que me ajude. E, respondendo Jesus, lhe disse: Marta, Marta, estás ansiosa e fadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, o qual não lhe será tirada. Amém? Oremos. Nós temos um texto muito conhecido, onde Jesus vai na casa de Marta, e ali chegando, ele vai ser acomodado, vai ser bem cuidado. Só que essa história, ela traz para nós alguns ensinamentos, e eu quero, junto com os irmãos, poder refletir, porque assim como Marta, creio que aqui olhando, todos nós aqui já somos cristãos. Todos nós aqui já aceitamos Jesus na nossa casa. Só que tem uma diferença quando nós aceitamos Ele na casa, mas não temos comunhão com Ele. E eu quero falar com os irmãos nessa noite sobre isso. E uma das primeiras coisas que eu quero tratar é sobre o que diz no versículo de número 40. Depois nós vamos fazer alguns usos de outros versículos, mas o versículo 40, quando o texto diz que Marta andava distraída. Existe um grande perigo em ser um cristão distraído. Todo mundo aqui já teve algum dia distração. Alguns perderam o ônibus, alguns passaram o ponto de ônibus, ficou distraído, esqueceu de apertar, quando viu, teve que andar muito. Estava dentro do carro, ficou conversando, tinha que entrar à esquerda, não entrou, só a próxima é daqui 40 quilômetros, tem um retorno, e você tem que caminhar errado, sabendo que está errado, sabe que vai pagar mais pedágio, mas é tudo resultado da distração. E o texto diz que Marta, ela estava distraída. E o verbo grego aqui é perispao, que significa o seguinte: ela estava em direções opostas. Ela estava sendo direcionada para muitos pensamentos. Do mesmo tempo que ela estava na cozinha, sabe quando você está na cozinha, eu vou interpretar, e olhando, mais ou menos assim, ó, será que ela não está vendo que eu estou ocupada? Ela não está fazendo nada. Mas será que ela não vai vir? Então, o verbo dá a ideia que Marta estava agoniada. Ela não estava preocupada com o que estava fazendo, ela estava preocupada porque ela estava fazendo sozinha. Então, nós temos que nessa noite refletir um pouco, para que a gente não caia no perigo de viver uma vida cristã, mesmo sendo cristão, distraído. E aqui, eu quero que você pare e reflita, se você tem vivido uma vida cristã distraído. Você já aceitou Jesus, você é crente, você chama Jesus para sua casa, você está na casa de Deus, tanto que você saiu da sua casa para vir para o culto, mas será que você não está distraído? Quando acaba o culto, você sabe o que pregou? Você sabe o que cantou? Ou será que você está distraído dentro da casa de Deus? E tem um texto que eu quero ler com os irmãos em Provérbios, capítulo 4. Abre aí a sua Bíblia comigo. A partir do versículo de número 25. A palavra diz o seguinte: os teus olhos olhem direitos, e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Pondera a vereda de teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Não declines nem para a direita,
nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. Salomão, quando vai dar um conselho, ele diz que nós deveríamos, na nossa trajetória, na nossa caminhada, fazer atenção de olhar direito. Não sei se você já fez isso. Às vezes você está aqui, ó, mas você está vendo aqui. Já fez isso? Você está só disfarçando, mas você está aqui, ó. Quem nunca fez isso? Salomão diz que na vida nós precisamos olhar direito, porque só olhando direito vai acontecer o que ele diz o seguinte: pondera a vereda dos teus pés. Porque nós também, por distração, já pisamos em coisas que não queria pisar. Porque estávamos distraídos. Percebe que a distração te faz perder o rumo. Não é que você não sabe. Não é que você não sabe para onde vai. É que você está distraído. E nós vivemos um tempo que todo mundo sabe que tem inferno, que todo mundo sabe que tem céu, que Cristo exige de nós um comportamento, mas a distração faz a gente estar com Jesus e não fazer caso da palavra de Jesus. Porque Maria, quando vai aos pés de Jesus, não é para falar com Jesus, é para ouvir Jesus. Maria, quando ela se posta, diz o texto que ela estava aos pés de Jesus ouvindo a sua palavra, querendo saber o que ele tinha a dizer. Só que a distração te faz estar com Jesus, mas não se preocupar com o que ele tem para dizer. E eu quero que você hoje faça uma avaliação. Será que as suas veredas estão tortas só porque você não está olhando direito com os teus olhos? Será que você está olhando para aquilo que deve olhar? Será que você caminha atento? Isso aqui é o seguinte: eu estou caminhando atento, irmãos, e perceba o tempo que a gente vive. Dê uma avaliada no tempo. Parece que nós não estamos conseguindo raciocinar. Se você fizer uma avaliação geral, o mundo está sem saber o que fazer. Está todo mundo procurando uma saída para os problemas pessoais. Está todo mundo procurando um resgate, e às vezes não é problema que os outros causou, é problema que eu mesmo causei por não estar olhando reto. Começo a andar tudo torto, e depois eu falo: o que eu estou fazendo aqui? Eu não sei se você já fez isso. Acho que os irmãos talvez são mais velhos, tenha acontecido. Mas eu já acordei, entrei no carro, tomei banho, entrei no carro. Quando eu estava no meio do caminho, eu falei: estou indo para onde? Não sabia, estava distraído. Me confundi. Está velho, né? Isso é coisa de velho. Esses dias eu fui levar a Alice na escola. Quando eu estava chegando, a Alice falou: papai, é para a escola, não é para a igreja não. Eu falei: desculpa, eu estava vindo para cá. O meu carro vem sozinho. Eu, quando distraio, eu estou aqui na frente. Já várias vezes. Eu paro aqui e falo: meu Deus, estou fazendo na igreja. Tinha que ir em outro lugar. Isso se chama distração. E na vida espiritual, muitas vezes, nós estamos andando em caminhos que não deveríamos estar andando, porque nós estamos distraídos. Não é que você não sabe, não é que você odeia Jesus, não é que você não quer Jesus. Você quer, você o ama, mas você está distraído. E Salomão diz: olha, você precisa ponderar a vereda dos teus pés. Como é que eu faço isso distraído? Como é que eu faço isso distraído? Não tem como. Eu preciso estar atento. Então existe um perigo de eu andar por caminhos errados, pelo simples fato de estar distraído. Estou distraído. Se vamos estudar o que é distraído, é olhar para onde não se deve. Você não está com o olho aonde deveria estar. Quando você erra a entrada, é porque você estava olhando para outro lugar. Quando você esquece de descer no ponto, é porque você está pensando em outra coisa. Se você estivesse atento, você não erra. Abra sua Bíblia, por gentileza. Neemias capítulo 6, versículo 3. Se você estiver olhando então para onde não deve, irmão, se prepare para perder a direção que você quer seguir. Então, alinhe seus pés com seus caminhos, com seus olhos. Olha o que diz o texto. Todo mundo sabe da história. Neemias vai receber uma notícia do seu irmão que a cidade está destruída. Jeremias, diferentemente de muitos que dizem que pena, ele sentiu. Ele ora, ele jejua, ele fica fechado, e ele corre o risco de morrer, porque diz que o seu semblante diante do rei era triste. E se aquilo fosse uma coisa muito pequena, talvez não teria nada, mas a lei dizia que se ele se apresentasse daquele jeito, ele poderia morrer. Mas ele não consegue esconder a tristeza, recebe bênção de Deus,
E lembre do negócio, quando Deus abrir as portas para você, vai continuar tendo inimigo. Os inimigos vão ter sempre. Ele vai fazer a obra de Deus. E aí, o diabo sempre usa de artimanha para tirar você do que você está fazendo. E é mandado um convite. Sanbalate, Tobias, Gesem, vem aqui, nós queremos bater um papo. Nós queremos conversar. Irmãos, e tem coisa, aprenda isso, tem coisa que não podemos ouvir. Porque depois que ouviu, magoa. Já é. Depois que ouviu, magoa. Você viu o que falou de você? Eu não sei não. Quero saber não. Não edifica. O diabo quer que você tire os seus olhos do que Deus mandou você fazer. Como ele faz isso? Mandando você ouvir coisas que não foi Deus que falou. Aí ele manda um recado. E lhes enviei mensageiros a dizer: faço uma grande obra, de modo que não poderei descer, porque cessaria esta obra enquanto eu deixasse e fosse ter convosco. O que ele está falando? Eu estou ocupado, irmãos. E o diabo quer que você perca tempo. Se ocupe com coisas que te levam para o propósito de Deus. Se ocupe com coisas que te fazem crescer na sua vida espiritual. Não escute Satanás, não importa, mas não, eu quero te falar, eu tenho algo a te falar. Deus já falou com você. Apruma o seu coração, vê o que Deus falou. Tem alguém que tem algo a falar? Se é de Deus, escuta, se não é, nem escuta. Porque distrai, irmãos. Quem aqui nunca tentou ler, mas estava com tanta coisa que não consegue ler? Quem aqui estava tranquilo da vida, vindo para o culto, sorrindo, alegre, feliz? Aí alguém fez, quem será que é? Aí você está na porta da igreja e fala, eu vou atender antes de entrar. Atendeu? Como que entra no culto? Estava tão feliz. O diabo sabe que se ele te distrair, você mesmo amando a Deus, você mesmo sendo chamado por Deus, você deixa de fazer o que Deus mandou você fazer. E enquanto você está distraído, disse Neemias, vai ficar sem fazer. E tem muita gente que deveria estar mais longe, mas está distraído. O diabo está conseguindo te distrair. Aí você fica no mesmo lugar. Porque enquanto você está distraído, o que Deus mandou fazer fica parado. E eu e você nessa noite precisamos orar ao Senhor para que quando vier alguém trazer informações, nós possamos fazer uma avaliação. Isso vai me distrair? Será que isso não vai fazer eu parar de fazer o que Deus mandou eu fazer? Porque parece que Deus não mandou nós fazer mais nada, irmãos. Está todo mundo sem saber o que fazer para Deus, já viu? Eu não sei o meu chamado. Como você não sabe o seu chamado? Seja fiel a Deus, fale de Jesus para todo mundo, tenha uma vida digna, ore, consagre sua vida. Aonde você chegar que alguém falar, por que você é assim? É porque eu sou cristão. Por que você não faz isso? É porque Cristo não agrada de Cristo. Por que você não faz isso? É que todo mundo faz. Não tem problema, mas eu escolhi não fazer, prefiro viver outra vida. É uma decisão nossa. Mas se eu estou distraído, vamos lá bater um papo, vamos tomar um café. Hoje é muito comum chamar para tomar café. Na Itália, então. E às vezes você vai tomar um café com a pessoa e sai desviado. Ou não é verdade? É verdade, meus irmãos. É muito sério isso. Abre os seus olhos espirituais nessa noite. Você é filho de Deus, você é chamado por Deus, você é escolhido por Deus, mas o diabo quer te distrair para que você pare de fazer. Não é o que Deus pediu para mim, não, é o que Deus pediu para você fazer. Cada um aqui tem um chamado específico de Deus para fazer alguma coisa específica. Enquanto você não faz, você está sem fazer. E é preciso nessa noite orar e entender, o diabo está tentando me distrair, mas eu preciso voltar a olhar para Jesus. Abra sua Bíblia aí. Olha o que a distração faz. 2 Samuel, capítulo 11, do 1 ao 3. Veja como você fazendo o que o diabo quer, você vai ficar distraído. Como eu fico distraído? Quando eu sei que tem que fazer alguma coisa para Deus, mas eu prefiro não fazer. Por quê? Porque eu posso não fazer. Eu não sou obrigado a fazer. Eu não sou obrigado a ir para culto, eu não sou obrigado a evangelizar. Eu prefiro ficar em casa. Tinha um chamado para todos os crentes, ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Quantas pessoas você pregou essa semana? Percebe que nós estamos falhando?
Percebe que para nós o ID não existe mais. As igrejas estão perdendo o foco. É dinheiro, tanta bagunça agora na internet que você não dá mais para ouvir nada na internet. Não dá e não dá. Você que está assistindo aí, se der dando para assistir, desliga esse negócio. Vem para a igreja, sai da internet, vai para o culto, procura uma igreja. Nós precisamos orar, irmãos. Está uma bagunça. E só explode o que é errado. Você não vê viralizar um culto de ensino bom, porque tem na internet um monte de pastor bom, mas só viraliza the king, the power, the man, não sei o que lá. Ou não é isso? É isso que viraliza. Tocotô, tocoiá, tocotô, tocoiá. Aí viraliza na internet, aí fica todo mundo vendo. O que será que ele está falando? Ele está fingindo. Porque a palavra diz que mais vale uma palavra que se entenda do que 1000 que não se entende. E vai falar inglês, irmãos? Deus não é menino. Só que o diabo vai distraindo. Aí em vez de ler a Bíblia, eu estou vendo Tacati, Tacaió, King, the Power, the Man. Eu fico vendo isso na internet. E meme não falta. Hoje, para fazer meme, tem um monte de gente assistindo live só para fazer meme. E os cristãos distraídos. Tudo rindo. Aí, Neemias disse, eu estou ocupado. Você está ocupado com Deus? Quem aqui está ocupado com Deus? Pergunte para você. Você está ocupado com coisas de Deus? As coisas de Deus te ocupam? Esse dia eu estava lendo a Bíblia, o irmão ligou e falou, estava ocupado, irmão, desculpa. Eu estava fazendo o quê? Está trabalhando, pastor? Eu falei, não, estava lendo a Bíblia, não é trabalho não, eu estava lendo a Bíblia, estava ocupado. Para mim é ocupação. Aí você vai ver um homem de Deus, escolhido por Deus, segundo o coração de Deus, distraído. Não se sinta melhor. Eu e você somos assim. Se distrairmos, o diabo nos pega. Por isso que eu preciso me ocupar com o que Deus mandou fazer. Que nem eu como pastor, não tenho que ficar sentado, não tenho que pregar, tenho que visitar, tenho que ficar ocupado mesmo. Fica ocupado, filho. Tem que estar todo dia lendo, né? Tem que pregar de novo, vai pregar de novo. Meu Deus, tem que pregar de novo. Lê Bíblia, ora, vai fazer jejum, vai fazer oração, porque senão acaba o estoque. E aconteceu que, tendo decorrido um ano, no tempo, olha o que está escrito, no tempo em que os reis saem à guerra. Olha o que está dizendo o texto, meus irmãos, e você reflita no que está escrito. Chegando o tempo que os reis vão para onde? Para a guerra. Chegou o horário dos crentes para onde? Para o culto. Ok? Mas os crentes decidiram não ir para o culto. Chegou no momento em casa de orar, mas o crente decidiu não orar. Chegou no momento em casa do crente ler a sua palavra, mas ele não vai ler a palavra. Enviou Davi a Joabe, e com ele os seus servos, e a todo Israel. E eles destruíram os filhos de Amon, e cercaram Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Davi era rei. Lá em cima disse que era o tempo dos reis ir para guerra. Não é mais tempo de ficar brincando de ser crente. Não é mais tempo de você não ter coragem de ler Bíblia. Não é mais tempo de você ficar em casa assistindo Netflix, sendo que tem culto acontecendo. Não é mais tempo de ficar em casa, sendo que tem alguém precisando falar com você, diz o Senhor. E eu não estou falando que você não tem que ter tempo de lazer, não. Tenha o seu tempo de lazer. Faça a sua diversão. Mas entenda que você precisa também ter o tempo com Deus. Tempo para tudo. Disse já Salomão em Eclesiastes 3. Há tempo para tudo. Você vai trabalhar doente, cansado. Por que não vai ler a Bíblia? Não, eu não quero ler hoje. Mas você não foi trabalhar? Fui, mas o trabalho é obrigado a ir. Senão eu não tenho recurso financeiro. Se você não entender a importância de ler, você não vai ter recurso espiritual para vencer Satanás. Aí o texto diz que esse homem, segundo o coração de Deus, decidiu fazer o que queria. Isso aqui é Davi dizendo o seguinte: quem manda sou eu, sou rei. Pode ir, vou ficar em casa hoje. Mas ali está dizendo que é o tempo de rei para a guerra. Versículo de número 2. Aconteceu que numa tarde, Davi se levantou, estava sem fazer nada, irmão. Quando você fica muito tempo sem fazer nada, você vai, né? Levantou-se do seu leito e andava passeando. Como é que passeia? Que linda essa coluna.
Nossa, que bela essa estampa. É passeando. Quem está passeando não está ocupado. Mas era dia dele estar onde? Na guerra. No terraço da casa real. E viu do terraço uma mulher que estava se lavando. E era esta mulher muito formosa à vista. Está lá da visão, ó. Aí olhou e fez... Aí debruçou, ficou olhando. Só que Deus, Ele sempre nos diz que o lugar que a gente está indo está errado. Só que quando você está distraído, você não ouve Deus. Quando você está distraído, você não ouve Deus. Olha Deus falando com ele no versículo número 3. E mandou Davi indagar, quem é aquela mulher? E disseram, olha Deus falando, aí Deus vem falar com ele. Porventura, não é esta Betseba, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Pronto, acabou a conversa aqui, deixa para lá. Acabou a conversa aqui. Só que Davi estava o quê? Distraído. Distraído, seu pensamento não está em Deus, está no que você viu. Distraído, você não quer saber de Deus, você quer saber do que você viu. O que Davi faz? É mulher de Urias, o heteu? Vixe, deixa isso para lá. Não, manda ela vir. E nós sabemos o que aconteceu. Não é porque nós não somos crentes. Não é que a gente não tem fé. É que a gente está distraído. A gente está deixando de fazer o que Deus mandou fazer. E deixando de fazer o que Deus mandou fazer, a gente fica disponível para o que o diabo quer que a gente faça. Já dizia o ditado famoso lá no Brasil. Cabeça vazia. Nunca você vai ver quem está ocupado falando da vida de ninguém. Quem se ocupa com Deus, irmãos, não desanima. Mas eu estou falando se ocupa com Deus, não é com a igreja não. Se ocupar com a igreja dá um cansaço danado. Porque aí você quer que os outros te elogiem, o povo não elogia. Você chega, o povo não vem. Agora quando você está compromissado com Deus, ocupado com Deus, você não liga, irmão, tem culto de novo, vamos para o culto. Tem visita, vamos para a visita. Tem aonde? Vamos. Alguém fala, você só vive na igreja? Ué. Se eu não estiver na igreja, eu vou estar onde? E entenda de novo o que eu estou falando. Tem o seu tempo, tem o seu lazer, faça o que você tem que fazer. Mas você tem mantido o que você deveria fazer com Deus? Esse é o ponto. Tem outro homem também que se distraiu um pouco. Esse se distraiu um pouquinho e quase morreu. Mateus capítulo 14, versículo 30. Vamos ler? Mas sentindo o vento forte, teve medo e começou a ir para o fundo e clamou dizendo, Senhor, salva-me. Aqui está um texto que nós lemos, admiramos, porque Pedro foi o único, depois de Jesus, a andar sobre as águas. Nós não estamos falando de um ateu, estamos falando de um crente, que está vivendo um milagre, está indo em direção a Jesus. Só que no meio do percurso, Pedro tira os olhos de Jesus. Aí, irmãos, irmãos, escuta o que eu estou falando. Não é porque você é grande, eu sei a Bíblia inteira, distrai para você ver. Você cai com a Bíblia debaixo do braço. Você cai citando versículos. Comece a voltar nessa noite a olhar para Jesus. Vai ter vento? Vai ter vento. Vento é luta, é dificuldade. É o diabo falando, tira os olhos deles. Para que você está continuando? Não adianta ir na direção dele. Você vai cair, você vai cair. Mantenha os teus olhos. Ele poderia ter feito uma coisa que ia deixar ele mais famoso ainda. Podia ter corrido, abraçado Jesus, brincado com Jesus em cima da água, ficar chutando a água assim, ó. Tem coisa que você deveria estar vivendo. Você começou o milagre, mas se distraiu e agora está vivendo um problema. Porque o que era milagre virou problema. É o próprio sinal de a bênção se transforma em maldição. Ele está andando, o que é aquilo? É milagre. O diabo quer que você viva milagre? É claro que não.
Você começa o milagre, está indo na direção de Jesus, está olhando para Jesus, e o diabo faz o quê? Eu vou mandar vento, ele vai sentir medo, ele vai porque nós somos fracos. Mantenha os teus olhos, se você continuar olhando para Jesus, o medo não te pega. Mas a distração faz você tirar os olhos de Jesus. Aí você começa a olhar para lá e fala que, ai meu Deus, não vai dar certo isso aqui não. E isso é para qualquer um, desde pastor a quem entrou na igreja pela primeira vez. Nós somos assim, covardes em algumas situações, ou não somos? Temos medo, será que vai dar certo? Começamos, não é isso? Deus fala, vai ter água, aí você pega o copo d'água. Meu Deus, não tinha nada, agora tem água. Aí você fica com medo de beber a água. Ai, vai que acaba, né? Mas não tinha nada, infeliz. Deus mandou, bebe essa água. Quem mandou o primeiro, manda o segundo. Quem te aceitou podre, imundo, agora continua te aceitando, mesmo que você errou de alguma forma. Então mantenha a direção, mantenha a sua direção, para de se distrair, olha para Jesus. E se tem alguém aqui que se distraiu e está afundando, é só fazer o que ele fez. Salva-me! Você vai tomar uma bronca, mas é rápido. Homem de pequena fé, por que você duvidou? Olha o que Jesus fala. Já pensou Deus olhando para nós? Rapaz, você estava na hora de entrar dentro do milagre. Meu Deus, por que você duvidou? Por que você duvidou? Porque eu fui olhar para os outros. Fui olhar em volta. Aí pronto. Tem muita gente que parou, não foi porque parou, porque olhou para os outros. E para mesmo. Esse negócio afeta. Afeta. Então, quando você se distrair, irmãos, as ondas e os ventos vão te tirar da direção. E tem um homem também que se distraiu de tal forma. Abra sua Bíblia comigo. Juízes capítulo 16. Quero ler do 19 ao 20. Vamos ler? Percebe que são tudo homens de Deus? Percebe que são todos escolhidos por Deus? Percebe que todos tinham uma missão a cumprir? Davi era o homem segundo o coração de Deus. Pedro era o primeiro discípulo, era o top. Ele era o primeiro. Pode falar o que quiser dele, era ignorante, mas era o primeiro. O nome dele vem em primeiro. Era o líder, ficou como líder. Jesus escolheu ele. Ficou lá, negou, depois Jesus fala, Pedro, cuida das minhas ovelhas. Mas ele também vacilou. E por que isso aqui está escrito? Para que você aprenda a fazer mais atenção. Eu não posso transformar a bênção em maldição. Se Deus me fez começar um milagre, eu vou crer que quem começou a boa obra é fiel para terminar. Ah, cantou aqui agora. Eu não sei a letra. Olha o que diz o texto. Então, ela o fez dormir sobre os seus joelhos. Mulher é fogo. E chamou a um homem, e rapou-lhe as 7 tranças do cabelo de sua cabeça. E começou a afligi-lo, e retirou-se dele a sua força. Versículo número 20. E disse ela, os filisteus vêm sobre ti, Sansão. E despertou ele do seu sono, e disse, sairei ainda esta vez como dantes. O que está falando lá? E me sacudirei, porque ele não sabia que o Senhor já tinha saído. Cadê o irmão? Rapaz, saiu, nem vi. Está distraído. Distraído. E o diabo não vai te distrair com a faca no teu pescoço. Vai te distrair com um alisinho na tua cabeça, dizendo que você é maravilhoso. O diabo não vai te enganar, dizendo que você é feio, amaldiçoado. Mas é que você é bom, você é uma bênção, você é lindo, você é demais. Ai, como você é demais. É assim que o diabo faz. Sansão, o fortão do cabelão, mas que tinha a cabeça do tamanho do feijão. As crianças cantam aqui. Olha o que acontece com esse homem. Vai distraindo, irmão, vai se distraindo, irmãos. O que Deus disse que mata, mata. O que Deus disse que não pode, não pode. E nós vamos se distraindo. Não. E hoje deu certo, porque entenda, Deus nos ama, isso nunca vai mudar. Deus não está tentando me matar quando eu erro, Ele está tentando fazer eu entender que eu estou errado e me arrependa. Só que tem coisas que o diabo vai tentar destruir. Sansão
Dalila coloca ele entre as pernas, cafunézinho de lá, cafunézinho de cá. O que acontece? Dormiu. Delícia. E aí quando ele se levanta, perceba, estava tão distraído que não sentiu que Deus tinha ido embora. Será que tem alguém aqui que não sentiu ainda que Deus foi embora só por causa da sua distração? É preciso hoje eu pedir ao Senhor, desperta no Senhor nessa noite. Desperta porque eu não quero ficar distraído. Hoje eu falava para Deus, tira a minha distração, Senhor. Tira o que está me distraindo, tira. Porque isso aqui, irmãos, pode vir de várias partes. Nós estamos falando de homens grandes, Davi, Sansão, Pedro, todos se distraíram. Sansão era para ser o juiz, para guardar o povo, mas estava fazendo coisas que não devia. Oremos a Deus para que a gente não entre nessa perdição, para que a gente não perca essa direção. E aí acontece uma coisa quando a gente está distraído. A gente vai se incomodar com os outros. É como eu falei, quem está ocupado não vê. Às vezes alguém fala assim, o senhor viu isso no culto? Eu falei, não, meu irmão, no culto eu estava adorando a Deus. Mas o senhor senta lá na frente, olha, eu não fico olhando para os irmãos, não. Fico adorando a Deus, dou uma olhada às vezes quando, no rápido, pronto. Mas não vou ficar aqui olhando para o irmão, só se estiver conversando muito, eu fico olhando e falo, meu Deus, aquele irmão não para de conversar. Mas não é que fica, porque senão você não adora a Deus. Mas quando você está distraído, irmão, você vê coisas incríveis. Você vê coisas e fala, e aí você não vê quem está pregando, você não sabe o que está se pregando, você não sabe o que Deus está fazendo. E aí o distraído vai ter algumas características dele, e eu quero só, de forma muito rápida, meditar sobre isso com os irmãos. Porque a distração vai fazer você se incomodar por estar fazendo algo e ver outro sem fazer nada. Quando você está distraído, você se incomoda de fazer algo para Deus, porque outro não está fazendo. Mas espera aí, eu não estou fazendo para Deus? O que tem a ver com você não está fazendo? O que eu tenho a ver que você não está fazendo? Era você que tinha que fazer, você não quer fazer? Eu faço. Eu não estou distraído, eu estou ocupado. Nós precisamos hoje ver se nós estamos nesse ponto de distração, de se incomodar com outros. Irmãos, não se incomode com ninguém, não. Está tranquilo. A criança dormiu ali, caiu não, né? Ele está quase caindo. Voltando aqui. O distraído começa a reclamar. Isso daqui é uma coisa que vai trazer a distração. O distraído para de fazer por amor. Começa a fazer por obrigação. Aonde ele começa a se incomodar. Eu estou fazendo, por que ninguém está fazendo nada? Faz você, irmão. Irmãos, se você for tentar fazer porque alguém, você vai parar daqui uns dias. Porque não tem jeito, o ser humano não é Deus. O que tem a ver Maria estar ouvindo a palavra? Foi Marta que convidou Jesus, não foi não? O que Maria tem a ver? Ela que foi lá, diz o texto que Marta que disse, vem na minha casa, Jesus. Quer dizer que Marta era mais velha. É como aqueles irmãos que falam o seguinte, eu vou carregar bloco, vem. Peraí, calma. Não, mas você tem que vir, calma. Não, você que falou que ia. Eu vou lá ajudar o irmão, você tem que vir comigo. Não, você que falou que ia ajudar, eu não posso não. Percebe, às vezes nós ficamos, se você falar algo, faça você. Paulo, na sua carta aos Filipenses, capítulo 2, verso 3, ele diz uma coisa que é sempre bom ler. Não façais nada por contenda ou por vanglória, mas por humildade cada um considere o outro superior a si mesmo. Quem está distraído se esquece disso. Não faça nada por contenda. Eu vou fazer que ele vai ver que alguém fez. Ixi, entendeu? Eu vou fazer para os irmãos ver que eu sei fazer melhor. Não faça isso. Só que o distraído vai fazer. O distraído começa a questionar Deus. Deus, o que Maria falou? O Senhor não se importa? Você não está vendo não que eu estou sofrendo? O senhor não está vendo? Porque está distraído, meu filho. Se você estivesse ocupado, você estava glorificando a Deus, fazendo o seu trabalho. Quando você se distrai, você perde a foco. E você fica com foco 100% humano. E foco humano precisa ter recompensas humanas. Por que as igrejas estão bagunçadas? Porque os pastores hoje querem recompensas dos homens. E para ter recompensa dos homens, precisa usar o que o capitalismo usa.
Quando o capitalismo começa lá na Inglaterra, por que começa? Porque tinha uma crise e tal, começa o capitalismo, industrialização, a guerra. Mas o que o capitalismo teve que fazer? Quem manda aqui é o cliente. Todo mundo ficou uma fase famosa no mundo. O cliente tem sempre razão. Então eles trabalhavam para faturar, mas para agradar. Toda mensagem, toda igreja que quer viver a visão humana, eles fazem de tudo para agradar as pessoas. Por mais que isso desagrade a Deus. Faça atenção para você não estar distraído e questionando Deus. E Maria vai dar ordem para Jesus também, ué. Manda ela me ajudar. Abre sua Bíblia aí, por favor. Pode ser que você está querendo mandar em Jesus também hoje. Romanos 9:20, vamos ler? Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replica? Porventura, a coisa formada dirá ao que lhe formou: por que me fizestes assim? Nós precisamos voltar ao nosso ponto de quem somos. Só que o distraído começa a dizer para Deus: que aí? Não vai fazer nada não? Isso é tudo efeito da distração. Você às vezes está fazendo coisa que nem sabe o que está fazendo. Simplesmente por estar distraído, irmão. Você está distraído. Você está olhando para onde não deve, você está indo aonde não deve, está escutando quem não deve e deixando de fazer o que é para fazer. O cristão tem que se ocupar sim com coisas cristãs. Não adianta, irmão, se a gente continuar vivendo uma vida misturando igreja e mundo, nós vamos estar sempre distraídos. E o diabo está tentando destruir eu e você na distração. Ele não quer ficar só brincando, ele quer destruir. Quantas pessoas Deus deu uma chance, 2 chances? Aí quando o pau quebra, irmãos, quebrou. E o ser humano, não pense que ele tem misericórdia não. Lembra da pergunta? E aí, Davi, quer cair na mão de quem? De Deus. Quero ficar na mão de Deus. Ele é rico em misericórdia. O ser humano, não é. A multidão que comeu pão, depois disse: crucifica-o. Era a mesma que comia o pão. Então, fique atento e pare de ficar distraído. E tem uma coisa que o distraído vai viver, que eu acho que é a pior. Hoje eu orava a Deus e falava: Senhor, isso aqui eu acho que é a pior. Vamos ler? Mateus capítulo 24, vamos ler o versículo 38 e 39. Acharam? A palavra diz assim, porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E não perceberam, até o dia que veio o dilúvio e os levou todos. Assim também será a vinda do Filho do Homem. Isso daqui é preocupante. Está cheio de sinal, né? Aproveitando que está cheio de sinal, só um parente rápido. Essa questão de o próximo Papa ser o anticristo, não são escritos bíblicos, tá bom, irmãos? São escritos de padres, de pessoas, são escritos antigos, mas não são bíblicos. Então, cuidado com o que você ouve na internet, para que você não fique pensando uma coisa e depois não acontece, e você fica frustrado mais uma vez. Então, tome cuidado, leia a sua palavra, fique pronto. No dia que tocar a trombeta, se você estiver atento, você vai. Só que se você estiver distraído, você não vai nem saber que for arrebatado. Vai ficar meio esquisito. Fui lá na igreja, não tinha ninguém. Estava fechado, ninguém abriu. Percebe? Nós estamos falando que Jesus disse: a vinda do Filho do Homem será como nos dias de Noé. Uma vez eu tentei fazer uma conta, porque teve um dia que eu tive certeza de conseguir calcular. É coisa de menino novo. Mas não deu certo não, porque as contas não batem.
Porque um dia para Deus é como 1000 anos e 1000 anos é como 1000 dias. Então eu não vou falar aqui não, para ninguém sair daqui pensando em fazer conta doida, que não dá em nada. Estou dizendo o seguinte, 100 anos mais ou menos, um homem construindo. Judas diz que Noé era um pregoeiro da justiça. Ele não estava só construindo, ele estava anunciando. Alguém perguntava, ô Noé, o que você está fazendo? Eu estou fazendo uma arca, porque Deus vai mandar chuva e vai destruir tudo por causa do pecado. O que as pessoas começaram a fazer? E tem uma coisa que você tem que pensar comigo. Se você vê hoje, quando você sair daqui, uma criança aqui na rua, está ali pedindo comida, você vai ficar, meu Deus, uma criança, você vai fazer de tudo. Se amanhã tiver outra criança, você vai também. Se daqui um mês, todo dia tiver uma criança, daqui um mês você passa sem olhar. Ou não é assim? Ou não é? Você passa sem olhar. Porque nós temos a tendência de se acostumar. Esse é o problema hoje dos distraídos espirituais. Acostumaram com a igreja. Acostumaram com o culto. Acostumaram a ter uma Bíblia. Acostumaram. Para que eu vou ler? Está aqui. Na hora que eu precisar. Isso aqui não. Genealogia, não vou ler genealogia. É preciso nessa noite ver que o distraído não vai ser salvo. Porque ele está distraído, ele está ocupado com outra coisa. A visão dele está de outro lado. Você não deve ter medo. Nenhum cristão deve ter medo da volta de Jesus. Deve ter prazer. Só que quem não está vivendo uma vida atento a isso, irmãos, Jesus disse, não foi eu que disse. Eles não perceberam. Noé fica dentro da arca, com a arca fechada, mais ou menos uns 7 dias. O povo está passando, não viram mais Noé, não viram mais nada, mas não estão nem aí. Cadê Noé? Eu sei lá, cadê? Aquele doido está por aí falando que Deus vai destruir tudo. Ou não estão assim hoje com a igreja? Os próprios cristãos. É dia de Santa Ceia. Ai, Santa Ceia. Eu vou mês que vem. Eu não estou tão bem. Como se ele fosse a causa para ceiar. A causa não é você, meu filho. Foi o que Cristo fez. Vem para a Santa Ceia, pede perdão e ceia. Só que a gente está distraído. É hora de ler Bíblia. Não, mas eu tenho que acabar minha série na Netflix. Entenda o que eu estou falando, irmãos. Eu não sou contra. Você assista o seu desenho, vá passear, mas não fique distraído. Fique atento. Olha o tanto de sinal que a gente está tendo, econômico, espiritual. Essa própria bagunça nas igrejas, que tem gente querendo vir para a igreja, mas não consegue. Porque ele fica, não é possível que Deus aceita isso. Se você for sincero, tem hora que, mesmo como crente, eu falo para você, se eu não fosse crente hoje, eu não queria ser crente. Pelo que você vê, não é por Deus, por Cristo, é porque fazem da igreja um comércio. Fazem da igreja uma brincadeira. Não pode ser assim, irmãos. Não pode ser assim. Mas nós vivemos um tempo que foi profetizado. Então fique atento, porque se a arca fechar e você não ficou atento, é um grande problema. E aí tem um conselho bíblico. Abre a sua Bíblia comigo. Mateus 24, vamos ler o 42. Mateus capítulo 24. Versículo de número 42. Quem está entendendo, diga amém. Acharam? Vigiai, pois, porque não sabeis a que horas há de vir o vosso Senhor. Olha o 44. Por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir em uma hora que não... Percebe? Isso daqui é para dizer o seguinte: eu preciso ter uma vida de atenção. Se você estiver atento, irmão, você não consegue errar tranquilo. Se você estiver atento, você não erra tranquilo. Se você está distraído, você não liga. Você deixa a Dalila fazer o carinho. Você vê alguém falar, é a mulher do cara. Manda ela vir do mesmo jeito. Não estou nem aí, não. Só que se você está atento, quando você entra, você fala, o que eu vim fazer aqui?
e você sai. Aí Jesus dá um conselho: vigiai, esteja apercebido. O que é isso? Assim, ó. Oremos para que possamos nessa noite estarmos apercebidos. Como disse Hebreus 12:2, coloca ali também, vamos ler. Esse versículo também ajuda bastante. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta e assentou-se à destra do trono de Deus. Olha para Jesus, pelo amor de Deus. Se Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre, por que eu estou desanimando? Porque eu não estou olhando para Jesus. Quando eu paro de olhar para Jesus, eu começo a me distrair. Aí o escritor aos Hebreus dá um conselho que a gente deveria tatuar, não, né? Mas guardar no coração. Abre aí a palavra. Hebreus 2:1. Faça isso aqui a partir de hoje, ó. Portanto, convém atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum, faz atenção o que está falando, fica atento quando alguém está pregando. Ah, mas eu não estou entendendo, faz atenção mais ainda. Porque é preciso fazer diligentemente, o que é isso? Espera aí, isso aqui está falando uma coisa séria. Aqui está falando, Jesus acabou de falar para nós que a volta dele vai ser como nos dias de Noé. Tinha alguém fazendo alguma coisa, tinha alguém ocupado com Deus, mas as pessoas não estavam nem aí. Tinha alguém falando palavras verdadeiras, mas ninguém estava nem aí. Aí o Hebreus fala o seguinte: presta atenção no que você está ouvindo. Seja diligente, para que você não se desvie em tempo algum. O que é isso? Está tudo bem? Eu continuo crente. Está tudo mal? Eu continuo crente. Está tudo mais ou menos? Eu continuo crente. Por quê? Porque eu estou sendo diligente no que eu tenho escutado da parte de Deus. Agora tem pessoas que entram e saem da igreja, irmãos, e não escutam a palavra. Você fala, mas estava na igreja, mas estava distraído, irmãos. Estava roendo unha, estava pensando na segunda, estava pensando nos problemas. Quem não tem problema? E tem uns que estão mais aflorados, não é isso? Tem problema que incomoda mais, é natural. É. Dor de cabeça é uma coisa, câncer é outra. Tudo é doença, mas incomoda mais o qual? Só que quando eu vou para entrar na igreja, pense, peraí, eu estou entrando na presença de Deus. Eu preciso ficar atento aqui, peraí, peraí, Deus! Peça ao Senhor e clame, porque eu e você podemos entrar aqui dentro, chamar Jesus, Ele vem e a gente nem liga para Ele. Era o que acontecia ali, Jesus estava ali, mas Marta estava querendo fazer outra coisa. Tem gente que está fazendo coisa na igreja, mas não está com Jesus. É preciso nessa noite orar, é preciso orar. Eu peço aos irmãos que a gente possa orar. Como você está hoje? Será que você está distraído? Se você está distraído, vamos pegar o conselho. Vamos ler um pouquinho nosso irmão Asaf, Salmo 73. Asaf, irmãos, era o maestro. Hein? O maestro. Cadê o pastor Fernandes? Está por aí, né? Asaf é que nem assim, o pastor Fernandes toca tudo. Então ele senta ali, senta aqui. Ele fica às vezes girando. Mas você pensa Asaf chegando lá e fala assim, vamos ensaiar o coral. Aí Asaf falava, essa é a voz do tenor. Essa é a voz do baixo. Ele ia lá. Eu ia fazer o barito, mas eu não sei se eu vou conseguir, então deixa isso para lá. Nenhum contrato. Ele ia organizando. Batia a nota e falava, está errado. Não é assim não. Isso era Asaf. Só que diz um dia que ele saiu do culto, o que ele fez? Se distraiu. Oxe, o que é aquilo ali? Opa, o que aquele irmão está fazendo ali? Ah, eu conheço aquilo ali. Diz o texto que ele chegou a uma conclusão nos seus pensamentos. E eu fico lendo isso aqui, eu falo, misericórdia, me ocupa, Deus, me ocupa. Você pode dizer isso comigo? Me ocupa, Senhor, na tua obra. Me ocupa, Senhor, na tua obra. Sabe o que Asaf vai dizer? É à toa, olha o que ele diz. É à
toa, é inútil que eu estou santificando minha vida. Nós estamos falando do maestro, que fazia a fumacinha descer lá no altar. No momento da distração, você pode olhar e falar, é à toa ir para a igreja. É à toa ser fiel a Deus. É à toa crer nesse Jesus. Você pode, porque ele não fala, né? Ele está pensando. Depois você lê, ele não chegou a falar. Ele escreveu depois, mas isso aqui é tudo um pensamento. Isso aqui é uma guerra. Mas eu aconselho que a gente possa hoje refletir um pouco sobre isso. No versículo de número 3, ele diz o seguinte, por que ele... Vamos ler o 2 e o 3? Quanto a mim, os meus pés, quase, ó. Já fez o quase? Meu Deus, quase bateu. Quando você fica branco no volante, quase. Lembra aquele dia que eu estava indo para a Suíça? Adriana, quase. Lembra, Adriana? Isso é quase, é quando você sente medo. Ele está falando assim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para escorregar os meus passos. Versículo 3, por quê? Tinha alguma coisa a ver com Deus? Eu acho que não. Com Deus estava tudo tranquilo. Pois eu tinha inveja dos soberbos, ao ver a prosperidade dos ímpios. Pronto. Distraiu. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, está olhando para quem? Se está olhando para os homens, se prepara para sentir que é inútil servir a Deus. Esse é o problema do distraído. Aí quando você vai comigo, eu vou pular um pouco, lá no versículo 16. Quando eu pensava em compreender isto, fiquei de sobremodo perturbado. Pensa o homem de Deus perturbado, irmãos? Só que aí tem a solução para a nossa perturbação. Tem a solução. É só você parar de ficar distraído. Versículo de número 17. Até. Não é até que eu entrei no Facebook e me desafoguei. Até que eu liguei e disse tudo o que eu pensava. Não. Até que eu entrei no santuário de Deus. Ô, irmãos, vamos pedir a Deus misericórdia, irmãos. A gente ama a Deus, é verdade. A gente é filho de Deus. A gente só está distraído. Essa distração mata a gente. Essa distração mata, aí a gente começa a falar, é à toa pregar, Jesus, é à toa servir, é à toa viver a vida da igreja, é à toa me santificar, é à toa sair de casa para ir até o culto, mas não é à toa, e você não é mau, você só está distraído, mas em nome de Jesus nessa noite, até que eu entrei no santuário, entra no santuário e fala, Senhor, eu estou aqui, aí Deus te faz você ver qual é o fim disso. Vamos ficar de pé? Semana que vem eu concluo. Deus seja louvado nessa noite, em nome de Jesus. Que Deus possa nos despertar, irmãos. Que a gente saia daqui hoje decidido a se ocupar com Deus. Quem estava distraído, chegar em casa, assiste. Quem se distraiu no culto, assiste em casa. Se assistiu uma vez, ficou distraído porque alguém chamou, assiste de novo. Mas vamos pedir a Deus, me ocupa, eu quero estar ocupado. Como é que tem um hino? Não tem um hino que fala? Ocupado quero estar, como canta mesmo? Trabalhar e orar, na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Eu quero trabalhar para meu Senhor. Vai. Quero eu cantar e orar e ocupado quero estar, sim, na vinha do Senhor. Para terminar, vamos lá? Trabalhar e orar
na seara e na vinha do Senhor. Meu desejo é orar e ocupado eu quero estar, sim, na vinha do Senhor. Glória a Deus.